Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Sena Mate. Hoje eu irei falar sobre a soma dos termos de uma PG infinita. Aí você diz, Sena, essa aula não já foi dada? Não. A penúltima aula nossa, que foi a aula 6, eu falei sobre a soma dos termos de uma PG finita. Aí você pergunta, Sena, qual é a diferença de uma para o outro? É o seguinte, pessoal. Quando você tem uma sequência, que você tem o A1, o A2 e tem o AN, tem a quantidade de termos, aí você utiliza a soma dos termos de uma PG finita. Mas quando você tem uma sequência que você tem A1, A2, A3, você não sabe quem é o último termo, ou seja, você não sabe o valor do termo geral, você não sabe a quantidade de elementos que tem na sequência, aí você usa a soma dos termos de uma PG infinita, que é essa fórmula que você está vendo aqui ao meu lado. Sn é igual a A1, o primeiro termo, sobre, ou seja, dividido por 1 menos que queira a razão, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aula. Opa, primeiro, pessoal, se inscreva aí no canal, acione o sininho que é para você receber as atualizações, tá bom? Agora sim, vamos começar a nossa aula. Pronto, pessoal, vamos lá. Botei uma teoriazinha aqui. Progressão geométrica finita pode ser calculada por meio de uma fórmula matemática, na qual dividimos o valor do primeiro termo por 1 menos a sua razão. Aí sim você consegue determinar a soma dessa PG infinita. O que eu estou falando aqui, pessoal, é desta fórmula aqui, ó, que eu tinha falado logo na introdução. S, tá? É igual, lá tá Sn, tá, pessoal? Mas é só S, tá bem? Que é igual ao primeiro termo dividido por 1 menos a sua razão. Aí aqui eu botei um lembrete, ó. S é a soma dos n primeiros termos, o A1 é o primeiro termo e o Q é a sua razão, tá bom? Vamos agora fazer exercício. Essa aula, a teoria dela é só isso, é bem pouquinha. Agora vamos fazer aí 5 exercícios, tá bom? Vamos fazer primeiro o exemplo. Primeiro exemplo aqui. Eu estou trazendo para você essa questão que diz assim: determine a soma dos termos da PG infinita, na qual o primeiro termo é 10 e a razão é meio, tá? Então vai ficar dessa forma aqui, ó, pessoal. O A1 é 10, a sua razão é meio, 0,5, mas também você pode representá-lo por 1 sobre 2, tá bom? Então, se eu tivesse que montar uma sequência, como eu montaria? Montaria dessa forma aqui, ó. Primeiro, 10. Como a razão é meio, então 10 vezes meio, ou seja, a metade de 10 é 5, não é? A metade de 5 é 2,5 e assim sucessivamente. Perceba que eu não tenho aqui, ó, o último termo, né? Ele é infinito, por isso que nós iremos usar a fórmula do termo, do termo da PG infinita, que é essa daqui, A1 dividido por 1 menos Q, tá bom? Então vamos lá achar a questão. É o seguinte. Esse A1 aqui, ele tem dado para mim que é o A10, né? Aliás, que é o 10, é o primeiro termo. 1 que é da fórmula, menos a razão que é meio. Ficou fácil agora. Vamos resolver o denominador, pessoal. Se eu tenho 1 e tiro metade dele, fica a outra metade, na verdade, 0,5 aqui, ou seja, 10 dividido por 0,5. Pessoal, qual é o número que eu devo multiplicar meio para dar 10? É claro, professor Seninha, é 20, porque a metade de 20 é 10. Então, 10 dividido por meio, por 0,5, é 20. Então, a soma dos termos da PG infinita dessa sequência 10, 5, 2,5 infinitamente é 20, tá bom? Vamos para o segundo exemplo aqui. O segundo exemplo é essa bichinha aqui. Você, eita, Sena, que negócio estranho. Não é estranho, é massa essa questão, tá? Ela parece ser um monstro, mas ela é super difícil. Aliás, super fácil, desculpa. Vamos lá. Calcule a soma de S igual a 3 mais 3 sobre 2, mais 3 quarto, mais 3 oitavo, mais infinito, infinito, mais 3 sobre 2 elevado a n menos 1, mais infinitamente, né? Ou seja, é infinito. Então, vamos usar a soma dos termos da PG infinita, tá bom? Primeiro, pessoal, quem é o A1? Tá aqui, ó, o A1 é o 3, tá bom? Perceba, quem é a razão? Pessoal, observa aqui, desse 3 para esse 3 sobre 2, foi o que aconteceu. Eu peguei esse 3 e multipliquei ele por metade, ou seja, por 1,2. Se eu multiplicar, aliás, por 1 sobre 2, se eu pego 1 sobre 2 vezes 3, dá 3 sobre 2. Pessoal, também tem outra maneira. Se você pegar o 3 dividido por 2, dá o quê? 1,5, não é verdade? Aí você pega aí esse 1,5, divide pelo antecessor, que é 3, vai dar meio, 0,5, tá bom?
Então, a razão dele é 1 sobre 2 ou meio. Agora, vamos direto para a soma, que é o seguinte. O primeiro termo é 3, está aqui. 1 menos meio, sendo que 1 menos meio é o meio, né? Então, fica 3 dividido por meio. Qual é o número que eu devo multiplicar? Meio para dar 3. Ah, professor Sena, é 6, né? Metade de 6 é 3, então 3 dividido por 0,5 é 6. Então, a soma dessa sequência aqui monstruosa, né, é 6, percebeu? Bem tranquilo, bem fácil. Agora, pessoal, vamos fazer 3 questões de vestibulares, tá bom? Vamos para aqui para o vestibular, aqui a questão, a letra E, né? Vamos para uma questão da UEL, que ele dá aí essa figurinha, que diz o seguinte: na figura abaixo, o lado do quadrado maior mede 1. Ele está falando desse aqui, que o lado dele é 1. E os outros quadrados foram construídos de modo que a medida do respectivo lado seja a metade do lado do quadrado anterior. O que é que ele está dizendo para mim? Que é a razão, pessoal. A razão dele é a metade, ou seja, 1 sobre 2 ou meio, tá bom? Ele já entregou de bandeja para a gente a razão. Então é o seguinte, imaginando que a construção continue indefinidamente, ou seja, está dizendo que é infinita, a soma das áreas de todos os quadrados será... Então ele já disse para a gente o lado dos quadrados, já disse a razão que é a metade e já falou que essa sequência aí ela é infinita. Então vamos usar a soma dos termos da PG. Infinita, aliás, não infinita não, infinita. Agora perceba o seguinte, ele falou de área e ele deu os lados. Então eu teria que achar a área desse primeiro, desse segundo, desse terceiro aqui só para a gente ter uma ideia da sequência, tá bom? Então vamos lá. Eu botei para vocês aqui a formulazinha. Você sabe que a área do quadrado é base vezes a sua altura ou o seu lado elevado a 2, ou seja, o seu lado ao quadrado, tá bem? Bem fácil. Então vamos lá. É o seguinte, se o lado daqui é 1, então vai ter 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. Então a área desse quadrado maior aqui é 1, tá bem? Vamos para o segundo, vamos treinar isso aqui agora. O lado dele é meio, então vai ficar ele ao quadrado, ou seja, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Então, o termo 2, o segundo termo, é 1/4, tá bom? Vamos pegar o terceiro. De novo, ó. Agora o terceiro aqui é 1/4, então vai ficar 1/4 ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1, 4 ao quadrado dá 16. Então, o terceiro termo aqui é 1 sobre 16. Significa dizer, pessoal, que a nossa sequência, ela é 1/4, 1 sobre 16, 1 sobre 64, 1 sobre 64, é esse aqui, ó. 1/8 ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1, 8 ao quadrado dá 64 e sucessivamente, tá bom? Então essa é a nossa sequência, tá bem? Aí você diz, professor, eu não poderia ter pego logo esse 1 com a razão? Não, porque ali é o lado, a medida do lado, ele quer a área, então precisava fazer essa sequência aí, tá bom? Então vamos lá, vamos agora achar o que ele pede. Tá aqui a PG, quem é o A1? É 1, quem é a razão? Se eu pegar aqui 1/4 e dividir por 1, pessoal, dá 1/4, né? Agora perceba que lá ele falou que a razão seria com relação, seria a metade. Isso aí, pessoal, é com relação ao seu lado, tá bom? Mas como a pergunta é sobre a sua área, então a sua razão não pode ser mais meio, tá bem? Porque lá, aquele meio é só referente ao lado, mas a pergunta é a área, tá bom? Então, você deve pegar essa razão que é meio e elevar ao quadrado, ou seja, meio ao quadrado dá 1/4. Também pode ser dessa forma. Ou você pode fazer dessa forma aqui, ó, a partir do segundo, escolhe um termo a partir do segundo, no caso eu escolhi 1/4, divide pelo anterior. Então, 1/4 dividido por 1 é 1/4. Também um segundo processo de você descobrir quem é a razão, tá bom? Então vamos agora achar a soma que ele está pedindo, né? A soma aqui desses desenhos, do infinito aqui. O A1 é 1, tá aqui. 1 menos esse 1 sobre 4 é a razão. Percebeu? Pessoal, vamos lá. Perceba que eu vou ter que resolver isso aqui, ó. Eu gosto de fazer ele direto quando tem uma fração. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Repete o 1. Perceba, esse 4 que é denominador eu vou repetir e faço dessa forma, ó. 4 vezes 1 dá 4, menos 1 dá 3. Então, esse denominador ficou 3/4, tá bom? Outra sacada, toda vez que você tiver o numerador 1, a resposta é o seu denominador invertido. Então, se aqui é 1, qual é o inverso desse 3/4? É 4/3, né? Vai ficar dessa forma aqui, ó, tá bom? Nós estamos falando aí da alternativa B. Entendeu, pessoal?
questão massa, bem criativa aí da UEL. Vamos para a nossa penúltima questão de hoje, que é da Universidade Federal, né? Então é o seguinte, ele diz assim: a figura a seguir é formada por quadrados de lados P1, P2, P2, P3, P3, P4 e assim sucessivamente. A construção é tal que os pontos P1, P2, P3 infinitamente até o B são colineares e as bases dos quadrados têm medidas P1, P2 igual a 1. Ele está dizendo, pessoal, que aqui é 1. P2, P3 é metade, está aqui. P3 e P4 é a metade. Perceba, pessoal, que com relação aos lados é sempre a metade do outro, percebeu? Então é a razão com relação ao seu lado, a sua razão é meio, tá bom? Então perceba que um era 1, o outro já passou para metade. Então a razão dele é meio, ou seja, 1 sobre 2 ou 0,5. Mas vamos seguir. E assim por diante. O ponto A é o vértice do quadrado do lado P1, P12. Ele está falando disso aqui, ó, ponto A. Como respectivamente na figura abaixo, tá bom? É o seguinte, pessoal. O que ele está querendo é faltou aqui a pergunta, né? Ele diz assim, a figura formada faltou. A pergunta aqui, pessoal, qual é a distância de A até o ponto B? Tá bom? Essa é a pergunta da questão. Então, vamos lá. Se ele quer saber de A até B, eu vou traçar aqui um segmento ligando, tá bom? Lembre que ele é infinito aqui, tá, pessoal? O que ele está querendo é essa medida de A até esse ponto B, que eu chamei de X, tá bom? Agora percebam uma outra coisa, que essa altura aqui, como ele é um quadrado, a base e a altura têm o mesmo valor, então é 1, percebeu? Agora eu preciso descobrir quem é essa base aqui para formar um triângulo retângulo, jogar no Teorema de Pitágoras e fechar o quesito, tá bom? Mas aí é que tá. Essa base de P1 até B, ela é infinita, tá, pessoal? Ela é o S, é uma PG infinita. Então, se eu somar todas as medidas dessa base, eu acho a base do triângulo. Então, eu vou usar o quê? A fórmula da soma da PG infinita, tá bom? Então, vamos lá. Aqui está a sequência. O lado dele é 1, o A2 é 1 sobre 2 e o outro lado é 1/4 e assim sucessivamente, tá bom? Como eu falei para você, o A1 é 1 e a razão, pessoal, é meio, né? Você pode também fazer isso, ó. 1 sobre 2 dividido por 1 dá 1 sobre 2. Já tem o que me interessa para achar a soma. Então vamos lá, a soma, a fórmula dele é A1, que eu tenho aqui 1 menos a razão, que é 1 sobre 2, tá bom? Pessoal, isso aqui é meio, tá? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Repete esse 1, eu faço assim, ó, denominador repetir, 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. Percebeu que o numerador é 1? Quando o numerador é 1, você inverte o denominador. Qual é o inverso de 1 sobre 2? É 2, professor. Isso mesmo, aluno. A soma aí é 2. Significa dizer que a medida dessa base aí é 2. Então, teremos este triângulo, ó. A altura 1, a diagonal, ou seja, a hipotenusa é x, que é o que eu estou procurando, que é o do ponto A para o ponto B. E aqui a base é a soma, que é 2, que nós achamos agora há pouco, beleza? Agora vamos usar aí o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos seus catetos, né? Então vamos lá. Primeiro, sempre começando com a hipotenusa, x ao quadrado está aqui, igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ó, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, então vai ficar 1 mais 4. 1 mais 4, pessoal, dá 5. Então x ao quadrado é igual a 5. Para tirar esse expoente 2, eu boto esse 5 na raiz quadrada positiva. Vai ficar dessa forma. Então, essa questão aí da Universidade Federal é a alternativa E, tá bom? Raiz de 5. Percebeu, pessoal? Muito massa a questão, não é isso? Agora vamos para a última questão da nossa aula, que é essa daqui, ó, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2003, que diz assim: a região fractal F, construída a partir de um quadrado de lado de 1 centímetro, é construído por infinidade de quadrados e construída em uma infinidade de etapas. Quando ele falou isso, pessoal, já entregou, que é a soma a soma de uma PG infinita, tá bom? Tudo aí é infinito, percebeu? Tanto a etapa como a construção. Vamos seguir. A cada nova etapa, considera-se o quadrado do menor lado 1, né? O desenho 1, acrescentando na etapa anterior, acrescentando-se para cada um destes 3 novos quadrados de lado 1/3.
As três primeiras etapas da construção de f são apresentadas a seguir, que é a figura, tá bom? Calcula a área de f em metros quadrados. Pessoal, não é em metros quadrados, tá? É em centímetro quadrado. Conserta aí no seu caderno, tá bem? Mas vamos lá. Vamos ver o que é que ele está querendo dizer aí. Tá aqui a figura, não é metro quadrado, é centímetro quadrado, tá bom? Mas vamos lá. Pessoal, eu tenho que achar uma sequência, tá? Vamos achar uma sequência. Então, esse aqui, ó, como ele falou, lembre que ele falou centímetro quadrado aqui, ele está falando da área. Então, eu tenho que achar a área de cada etapa, pelo menos das três, né? Para achar a sua razão e jogar na fórmula, beleza? Então, é o seguinte. Lembre que lado, área de um quadrado é L ao quadrado. Então, vou pegar o 1 ao quadrado, que vai dar 1. Achei o primeiro termo. Vamos para o segundo termo, que é esse aqui, ó. O segundo termo são 3 quadrados, pessoal. Ó, 3 quadrados, tá? Lembre que cada lado é 1/3, tá bom? Então, aqui é 1/3 ao quadrado e vai multiplicar por 3, porque são 3 quadrados. Vai ficar dessa forma aqui, ó. 3, porque é 3 quadrados, 1/3, porque o lado dele é 1/3, tá bom? Lembre que a questão falou sobre isso. Vamos resolver. 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9. 3 vezes 1 dá 3, fica 3 sobre 9, que simplificando aqui por 3, fica 1/3. Então, o primeiro quadrado aqui tem área 1, a segunda etapa aqui tem área 1/3. Vamos para a quarta etapa. Sendo que a quarta etapa são esses pequenos aqui, nós temos 9. Tá bom, pessoal? 9. Então, vamos achá-lo. Tá ele aqui, ó. 9 são 9. Agora, lembre que o lado dele vai de 1/3 e 1/3. Por exemplo, se esse aqui é 1, o primeiro aqui é 1, né? O lado da medida do lado dele é 1, o outro é 1/3. Para isso acontecer, eu peguei 1 e multipliquei por 1/3. Então, o outro será 1/3 vezes 1/3, que dá 1/9. Aí, o próximo será 1/3 vezes 1/3, aliás, 1/9 vezes 1/3, que vai dar 1 sobre 29, 27 e assim sucessivamente. Então, aqui são 9 pequenininhos desse, tá? E o seu lado é 1/9. Então, 1/9 ao quadrado vai dar 1 sobre 81. 9 vezes 1 dá 9 sobre 81, tá bom? Ou seja, simplificando aqui, você passa a ter aí 1 sobre 9. Ou seja, a área do primeiro quadrado aqui é 1, a área da segunda etapa aqui é 1/3, a área da terceira etapa aqui é 1 sobre 9 e assim sucessivamente. Nós estamos falando dessa sequência aqui, tá, pessoal? Mas não é isso que ele quer. Ele quer o f em centímetro quadrado. Então, vamos lá, vamos achar esse f. Tá aqui, ó. Quem é o A1? É 1. Quem é o quê? Ele já tinha falado na questão, na pergunta, que era 1/3, tá, pessoal? Mas eu achei melhor fazer na sequência. Eu pego o segundo, divido pelo anterior. 1/3 dividido por 1 dá 1/3. Então, sua razão é 1/3, tá bom? O que ele está querendo é o f, tá? O f, pessoal, é somando o A1 mais 1/3 mais 1/9 infinitamente. Eu vou usar a soma dos termos, tá bom? Então, vamos lá. Aqui está a formulazinha dele. O A1 é 1, tá aqui. 1 menos 1/3, que é a razão, nós tínhamos achado. E vamos resolver esse denominador aqui. Vou repetir o 1, tá ele aqui. Pessoal, repete o denominador e faz isso, ó. 3 vezes 1 dá 3, menos 1 vai dar 2/3. Numerador, quando for 1, você inverte o denominador e é a resposta. E o inverso de 2/3 é 3 sobre 2, que se eu dividir esse 3 por 2, vai dar 1,5. Nós estamos falando aí da alternativa A, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Vimos aí, hoje nós fizemos a nossa última aula de progressão geométrica, tá bom, pessoal? Encerramos essa parte, foram 7 vídeos com teorias, com muitos exercícios de vestibular, tá bom? Mas eu vou pedir uma coisa a vocês, se inscreva no canal, acione o sininho, divulgue esse material, tá bom, pessoal? E até a próxima aula.